Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Émile Cioran, tá? O filósofo romeno, e vamos falar um pouco sobre ele aqui, né? Eu estou descrevendo aqui a obra dele como um niilismo amargo e brilhante ao mesmo tempo. Então a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? Na verdade eu ia fazer um vídeo sobre as mudanças agora do ensino médio, né? Que o Lula e o Camilo Santana, lá o ministro da Educação, já fizeram. Mas ontem eu fui na Primavera dos Livros lá e já teve mais estresse, enfim, é só sair aqui que tem estresse e aborrecimento. E acabou que eu tive que, né, porque na verdade eu tô gravando esse vídeo, né, eu gravo sempre no dia anterior à noite, né. Então esse vídeo está indo ao ar na sexta de manhã, eu gravei ontem, quinta à noite, tá. E aí tive que descansar porque é todo dia estresse, né, enfim. Então não deu tempo de fazer a pesquisa necessária para fazer o vídeo sobre a questão do ensino médio, tá? Mas eu vou tentar fazer isso aí para amanhã, ou enfim, né, para os próximos dias aí, tá? E aí antes, já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá? Tá aqui do outro lado de cá, o zap tá na descrição do vídeo, tá? Quem quiser tentar aí, né, para ver se consegue furar essa bosta aqui, a gente conversa a respeito aí, tá? Então segue o zap aqui na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Émile Cioran, que é um filósofo muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um cara extremamente pessimista e ácido, né? A gente vai tentar também desenhar um pouco do sentido disso aí, né? Ao mesmo tempo é um cara muito interessante, porque tem uma escrita muito inteligente, poética e ao mesmo tempo crítica, mas num sentido, enfim, ele leva as experiências ali de narração ao extremo e de reflexão também, né? E isso gera uma série enfim, de trechos fenomenais aí da obra dele, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? O Cioran nasceu em Hazinari, que hoje é a Romênia, né? Mas na época era o Império Austro-Húngaro, tá? E nasceu no dia 8 de abril de 1911 e morreu em Paris no dia 20 de junho de 1995, aos 84 anos, tá? Ele estava com Alzheimer, né? Enfim, e aí o Cioran foi morar em Paris, né? Em 1937, se não me engano. Enfim, ele tinha ali mais ou menos 26 anos quando ele foi morar em Paris e voltou rapidinho para a Romênia ali uns 2 ou 3 anos depois, ficou uns 2 meses, mas enfim, o resto da vida dele ele passou em Paris, na França, né, em Paris, tá? E aí ele é considerado um autor, tá? Eu fiz até umas anotações aqui para resumir, porque é muita coisa, eu li quase tudo do Cioran, e enfim, ele é um autor que ele geralmente é associado ao pessimismo, ao niilismo, né, que tem na sua influência nítida do Nietzsche, né? O ceticismo também, que é essa coisa de enfim, duvidar de tudo e tal. E no limite o cinismo, ele também tem referências na obra dele. E a gente vai ver que essa tendência que gerou o Cioran, ela de certa forma se sustenta até hoje em parte da cultura ocidental, em parte da produção ocidental de filosofia, de arte, e mesmo na política, enfim, né, em tudo que a gente vê aí, tá? E aí as descrições que são feitas dele geralmente consideram, né, essa conexão dele com o niilismo baseada em um ceticismo radical, a aniquilação dos valores e convicções e a crise profunda do sentido, né? Enfim. E aí já vale dizer aqui, vale mostrar, né, um pouquinho do Nietzsche, porque é uma das principais influências dele, se não a principal, porque o Nietzsche era um filósofo do século XIX, e aí ele chega num limite ali de produção da sua obra, que ele sugere, né, ele problematiza e ao mesmo tempo sugere uma transvaloração geral, né? Então quer dizer, suplantar todos os valores, tá? E aí existem várias leituras e releituras para isso, tá? E também é o caso de a gente falar um pouquinho sobre isso, porque isso explica muito a obra do Cioran também, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, alguns livros do Nietzsche, tá? Crepúsculo dos Ídolos, né? Como Filosofar com o Martelo. Só os títulos você já percebe, né, o desenho ali da rota do intelectual do Nietzsche, né? Quer dizer, o crepúsculo dos ídolos, né? Levar essa ideia de idolatria até o limite para destruir isso,
né, é preciso uma relação de autonomia, né, com a inteligência para poder superar isso. Né? Um dos principais focos de ataque do Nietzsche era a religião, né? E, enfim, e aí dá para perceber isso em vários títulos dele aqui, né? Por exemplo, né, o principal deles nesse sentido, o Anticristo, né? Que é um livro aí que a galera da religião odeia, né? Porque, enfim, o Nietzsche é uma espécie de satanás aí para os religiosos, né? Enfim. E aí é isso, ele fazia essa crítica, né, dos valores, porque ele estava atacando, mais até do que a igreja, ele estava atacando a moral, né, o moralismo da igreja, né? Então tá aqui, ó, para além do bem e do mal, né? Essa é uma descrição que resume de maneira razoável o niilismo, né? Tá? O subtítulo do Humano Demasiado Humano também explica bem isso, porque, né, o Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres. O espírito livre é esse que transvalorou tudo, que superou essa, né, a adesão ao valor e está nesse exercício de transfiguração constante. Né? Então, isso também é constante na obra do Nietzsche. Ao mesmo tempo, isso tem evidentemente que isso abre, na verdade, possibilidades amplas de você, né, experimentar uma série de diversidades aí de raciocínio, de experiências intelectuais e tudo mais, mas isso também abre ali para um pessimismo muito violento, porque é um limite extremo aí de reflexão e de pensamento. Não é à toa que o Nietzsche se interessou muito pela tragédia grega, né? Está aqui a introdução à tragédia do Sófocles, né, que é um autor da Grécia, um autor de tragédias. Então, quer dizer, esse tema da tragédia, o Nietzsche não podia ficar, né, enfim, não podia deixar de olhar para isso, né, porque é um tema muito evidente. Quando você chega nessa transvaloração total, você entende a vida como um fenômeno trágico, né? Enfim, então isso explica muito também do Cioran, né? E para finalizar aqui ainda, né, essas influências do Cioran, o Kant também foi uma influência grande dele, porque essa questão da crítica, né, a crítica da razão pura, né, o Kant tem vários trabalhos falando sobre isso, mas esse exercício crítico, ele é um pouco isso também, ele também carrega esse veneno, vamos dizer ali, né? Porque a crítica ela é um espaço de negatividade, mas quando a gente fala isso em filosofia, não significa que seja uma coisa ruim, né? Significa você negar a afirmação para testá-la e ao mesmo tempo para incorporar outros elementos, né? A dialética, né? Então, agora, essa coisa de tese, antítese, síntese, alguns niilistas, alguns pensadores dessa corrente niilista, influenciados por essa perspectiva niilista, chegam num ponto ali que eles ficam só na antítese o tempo todo, né? Não estabelece nem síntese e em certo momento não conseguem enxergar mais nenhuma tese, é só antítese o tempo todo, né? Isso é uma espécie de, enfim, veneno mesmo, né? da dialética e da própria reflexividade da filosofia ocidental, tá? Então, pessoal, vamos continuar falando um pouco da história aqui do Cioran para depois chegar nos livros, tá? Então é isso, né? E aí, o que mais aqui, né? A gente volta depois para cá. Então vamos lá, né? Para resumir o niilismo do Nietzsche, para vocês entenderem, tá? Eu fiz um resuminho aqui sobre o niilismo do Nietzsche para entender o que está figurando ali como eixo de raciocínio do Cioran. O niilismo, né, é renegar todos os valores e redirecionar a força vital para a destruição da moral, né? Depois dessa destruição, tudo cai no vazio. Acaba o sentido da vida, o absurdo passa a reinar. Vocês vão ver também que um dos autores que incorpora isso também no século XX é o Albert Camus, né, na França. E o que resta é esperar pela morte. Porém, o Nietzsche não prega a desistência, tá? É importante dizer isso, né? Tanto é que ele chega na questão da vontade de potência, né, no Zaratustra e tal, e ele sugere que, na verdade, ele não prega a desistência, ele sugere que depois de matar Deus, é preciso se ver como criador de tudo. A ideia de criação carrega... Agora, essa ideia de criação, né, quer dizer, ela, ao mesmo tempo em que ela é muito positiva no sentido de produzir coisas novas e tudo mais, ela também carrega um veneno, né? Porque ela carrega o germe da destruição. Não se cria nada novo sem destruir, né, o que existia antes,
como tradição, como, enfim, como algo fixo ali e tudo mais, tá? E aí a gente está vivendo isso, né, esse encaminhamento na sociedade ocidental de maneira evidente, né? A Segunda Guerra Mundial é um exemplo muito óbvio disso, até banal do ponto de vista, né, de entender ali o que é a coisa, que foi uma destruição total. Agora, isso se configura nas artes, se configura na política, se configura, enfim, no próprio cotidiano. Um exemplo muito claro disso são esses vídeos curtos de 15, 20 segundos, né, dos reels aí e dos stories e tal, do Instagram e do Facebook e tal. Por quê? Porque esses vídeos aí, eles são essa experiência, né, de contato com as coisas muito fugídia, muito rápida, né? Então, quer dizer, você não estabelece nenhuma extensão de raciocínio, nenhuma experiência mais extensa, você fica o tempo todo ali no fragmento, né, quebrado, né, um remendo ali atrás do outro, e isso não deixa de ter um certo vetor meio niilista nisso aí, né? Quer dizer, você não se apega a nada, você passa rapidinho pela coisa, 15 segundos, daqui a pouco mais 15, 15, 15, fica ali o tempo todo, né? E isso tem vários efeitos, isso, né? Um dos efeitos ruins é o de que isso afeta a cognição de tal forma que as fake news são nitidamente uma manifestação ruim disso. As pessoas perdem completamente a noção de estender a pesquisa para entender ali quais são, né, os contextos e tal. E aí uma das possibilidades alternativas críticas disso é ler o Cioran, porque o Cioran era ele era um pensador ácido de destruição dos valores fixos, mas fazia isso com estilo, né, com repertório, com peso, né? Então, quer dizer, senão a gente, né, acaba achando que, não, vamos naturalizar aí a estupidez, é isso aí mesmo, né? Enfim, então vale a pena pensar nessas coisas aí, tá? Então, enfim, vamos lá, né, pessoal? E aí, para finalizar ainda esses dados históricos, tá? Para a gente passar para a obra dele. Ele cursou filosofia na Universidade de Bucareste e foi amigo do Eugênio Ionesco e do Mircea Eliade, dois pensadores romenos importantes. Está aqui, eu já li esse livro aqui do Mircea Eliade, muito bom também, Mito e Realidade. Os bolsominions tinham que ler isso aqui, para parar de chamar esse idiota de mito, né? Ou então para continuar chamando de mito, mas entendendo de verdade o que significa essa palavra, né? Porque, enfim, né? O Mircea Eliade aí, grande amigo do Cioran também, tá? E aí, pessoal, antes da gente falar que aí depois ele foi em 1937, né, para Paris, tá? E ele chegou a ser simpático do nazismo, né, e do fascismo na juventude, mas depois abandonou isso, começou a dizer que, né, foi um equívoco dele, e enfim, né, é importante ponderar isso aí também na obra do Cioran, tá? Então aí, para finalizar aqui esses dados históricos, existem várias manifestações, né, desse niilismo e dessa transvaloração, desse contato ali extremo, né, com essa experiência extrema da filosofia e da vida mesmo. Uma dessas experiências é o anarquismo, né? Tá aqui o Bakunin. E aí, quando você lê as justificativas do Bakunin, todas elas estão pautadas na ideia de liberdade, quer dizer, é um niilismo, de certa forma, proativo, vamos dizer, né? Porque existe aquele niilismo que descamba para, né, uma melancolia extrema e, ao mesmo tempo, às vezes, até para o suicídio, para a desistência, né? Mas você tem experiências também que pegam, né, que essa transvaloração e exercitam a partir de uma outra perspectiva, né, criando em cima disso, tá? E o Bakunin, enfim, é um exemplo disso na política, né? E aí tem os manifestos nas vanguardas europeias também, está aqui o livro do Gilberto Mendonça Telles, né? Você lê os trechos de vários dos manifestos e quase todos eles têm menções à destruição, né? Mesclados ali com criação e tal, quer dizer, né? Então, só um exemplo aqui, né? O Manifesto Surrealista, por exemplo, você tem menções aqui, né? O nada não é impossível para quem sabe ousar, né? Na página 275. Então, é isso, né? Esse contato com o nada, né? O nada é uma figura que é constante na obra dos niilistas e dos pensadores extremos aí. E isso, como eu falei, comparece aí em quase tudo que a produção mais
enfim, mais rebelde, né, da modernidade fez para cá, né, produziu, tá? Enfim, pessoal, e aí eu falei do Camus, né? Quando você lê O Estrangeiro do Camus, né? O Meursault, né? Que é o personagem... É Meursault, né? É Meursault, acho que é Meursault o nome dele. Enfim, e aí ele é né, uma manifestação evidente desse niilismo também. É um cara que chega no limite ali de... né, tá no extremo, mata o outro, não entende por quê, não tá nem aí também, não tá muito incomodado com isso, né? Enfim... E o Camus, a partir da formulação dele sobre as teorias do absurdo, ele desenvolveu, né, esse niilismo também, tá, em várias de suas obras. Tá aqui A Queda também, que é uma história interessante dele. Tá? Tem o mito de Sísifo também, no qual ele fala mais especificamente sobre o absurdo. Né? Enfim, pessoal, e aí outras também, né, outras experiências extremas nesse sentido. Está aqui o Beckett, né, que foi amigo também do Cioran. Esse aqui, Textos para Nada, né? O Beckett é um cara do extremo aí também da literatura, tá? E é isso, exercitava esse extremo da linguagem, extremo da narração, ali, extremo dos temas, né? Ao mesmo tempo, isso também, como eu falei, comparece de forma proativa em alguns outros autores, né? Quando você lê o Manuel de Barros, está aqui, ó, Livro sobre Nada, né? Você também tem acesso aí a um certo niilismo criativo, vamos dizer, né? E, de certa forma, quando o Manuel de Barros faz menções a um certo retorno à infância da linguagem e tudo mais, ele também tá procurando esse ponto de criação que é, ao mesmo tempo, um ponto de destruição, né? Que é muito constante da modernidade para cá, tá? E que é uma herança do Nietzsche, tá? E que se configurou ali, se incorporou, se manifestou no Cioran de forma muito extrema, muito brilhante ao mesmo tempo. E aí, para finalizar, isso tem algo também da reflexividade, né? Como uma característica muito excessiva também da modernidade. O Anthony Giddens fala disso aqui. E uma das obras mais recentes que fala sobre isso é a Crítica da Razão Cínica do Sloterdijk, né? Porque existe esse cinismo, né? O cinismo proativo também, né? Ao mesmo tempo existe um cinismo que é meio que... esse cinismo que ele está denunciando aqui é um cinismo que descamba, né, não apenas para a estupidez, mas também para o crime e, ao mesmo tempo, uma visão estúpida mesmo de mundo, né? Porque passa a achar ali que nada presta, nada interessa, né? Ele cita, que ele fala disso, inclusive, no início aqui, né? Algumas expressões que ele usa que configuram isso muito bem, né? Ele descreve, interessante, que o Cioran tem um livro chamado Silogismos da Amargura. E aí o Sloterdijk descreve uma das características do cinismo contemporâneo seria uma amargura refinada, né? Agora, quando a gente olha certas perspectivas cínicas, como por exemplo a do Bolsonaro, né, do Paulo Guedes, enfim, a gente vê que aquilo ali é uma amargura, primeiro que não é amargura, né? E refinado menos ainda, né? Então, assim, aquilo ali, na verdade, tem um tipo de razão cínica ali que é diferente da amargura refinada, né? E que ele vai descrever em outros momentos aqui, né? E aí isso é uma espécie de uma farsa, na verdade, né? E esse caráter farsesco aí também é uma certa herança do niilismo, né? Porque, no fundo, quando o Bolsonaro diz, o presidente ele tem que chegar lá e ele muito ajuda se não atrapalhar, né? Isso é uma certa manifestação niilista de baixo nível aí, né? É um niilismozinho de quinta categoria, vamos dizer, né? Eu não tô nem aí, eu só não quero atrapalhar, entendeu? Eu quero ficar aqui ganhando meu dinheirinho, entendeu? Tá? E não vou incomodar ninguém, não vou prejudicar vocês aí, empresário, quer destruir floresta, quer matar índio, tá tranquilo, sem problema, entendeu? Tá? Então, enfim, né? Isso aí é uma espécie de niilismo de baixo nível, tá? Que se manifesta aí na direita brasileira. Então vamos ao Cioran, tá? Para a gente falar dele, né? O Cioran, ele publicou 4 livros na Romênia antes de ir para a França, né? Então ele publicou esse aqui, que é o Nos Cumes do Desespero, tá? Que é um livro sensacional e assim, é inacreditável quase que uma pessoa com 23, 24 anos ali que ele tinha, né? Publicou um livro dessa envergadura aqui, um livro genial, muito bem escrito, né?
já era um cara, assim, um pensador extremamente maduro com 24 anos, né? Impressionante. E ele fala aqui, dentre outras coisas, né, da insônia, porque ele tinha esse problema da insônia também, e ao mesmo tempo, enfim, do suicídio também, uma série de coisas que ele vai, né, abordar aqui nesse livro, que foi o primeiro que ele publicou, tá? Então tem muita coisa interessante aqui, né, não vai dar tempo de falar de tudo, mas ele já tinha essa ideia de transfiguração, né? Então, quer dizer, sensacional, tá? E tá, enfim, traduzido para o português, tá? É a primeira dica. E aí depois ele publicou no ano seguinte, também muito novo, né? Em 1900 ele tinha 23 anos, né? Quando ele publicou Nos Cúmulos do Desespero. E o Livro das Ilusões, tá aqui, ele publicou em 35, com 24 anos também, um livro genial. E aqui ele fala, dentre outras coisas, sobre música, né? Um dos principais temas desse livro aqui é a música e o amor dele pela música clássica, né? Pela música clássica alemã ali, tá? Enfim. E aí ele tem posições diferentes do Nietzsche, né? Que, né? Enfim, teve um problema sério com Wagner lá e tal. E o Cioran fala uma série de coisas aqui, fala do, enfim, do Bach, fala do Mozart, fala do Beethoven, né? Tem muita coisa interessante dele aqui. Pensar politicamente na música, né? Dar expressão de dança a todos os sentimentos, né? Enfim, tá? Muita coisa interessante. Esse livro aqui é sensacional também, o Livro das Ilusões, tá? Que é o segundo livro publicado pelo Cioran. E aí, na Romênia ainda, ele publicou mais 2 livros, que esses eu não tenho aqui, A Transfiguração da Romênia, em 36, e Lágrimas e Santos, tá? Em 1937. E aí, em 37, ele vai para Paris, tá? E, enfim, ele fica em Paris, ele vira amigo do Beckett, do Paul Celan, do Henri Michaud, outros pensadores franceses ele também, radicais, né? E aí ele começa a publicar em francês, tá? E aí é legal falar rapidinho aqui, antes, né, de falar dessas obras em francês, a Pascale Casanova fala aqui nesse livro, né, República Mundial das Letras, já fiz vídeo sobre ele, ela comenta o Cioran aqui como um caso, né, um caso ali meio, enfim, quase que inclassificável, né? Porque ao mesmo tempo que o Cioran foi buscar na França, né, um certo espaço de publicação mais amplo que ele não tinha na Romênia, ou que ele não enxergava na Romênia também, né, porque a Romênia, né, era um país mais periférico ali na época, ainda é hoje, né, mas na época era mais ainda, e aí ele foi para a França buscar esse espaço lá, né? Então ela fala disso, e aí ao mesmo tempo em que ele abandona o seu espaço de nascença mesmo, né? E aí vai buscar uma vida no estrangeiro, com outra língua, né? Ele ao mesmo tempo constrói, de certa forma, uma tradição, né, romena a partir da sua, do seu renome, né, o renome que ele ganha na França, tá? E ao mesmo tempo, isso aqui também é uma coisa muito interessante que ela fala, né, ele passa a figurar, inclusive, para muitos franceses, como um espelho da França que, segundo ela, que é francesa, né, era francesa, segundo ela, jamais poderia vir de ninguém da França, da própria França, né? E aí ela diz no final aqui, na página 267, ela fala que por ironia e por hiperidentificação, o Cioran acabou virando mais francês do que os franceses, né? São essas experiências interessantes aí, que, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil com a Clarice Lispector, que veio para cá também antes de completar 2 anos ali, da Ucrânia, né? E se transformou numa das maiores escritoras brasileiras, né, do século XX, tá? Então tá aqui, a Pascale Casanova fala disso também, tá? E aí, pessoal, vamos para as obras do Cioran em francês, tá? Em 1949, ele publica esse aqui, que é o livro mais sensacional dele, na minha opinião, que é o Breviário de Decomposição, um livro brilhante, genial, assim, genial, um livro genial. Tem muita coisa interessante aqui. Não vai dar tempo de falar de tudo, obviamente, né, mas ele fala, né, tem a apoteose do vago, né, e, enfim, ele fala aqui, né, para desejar fundamentalmente outra coisa, é preciso estar destituído do espaço e do tempo e viver em um mínimo de parentesco com o lugar e o momento, né, na página 39, quer dizer, esse mínimo parentesco com o lugar e o momento é o niilismo, né, nitidamente ali exercitado na obra do Cioran, tá? Tem um outro trecho aqui, ele fala do cinismo, né, do cínico,
Enfim, e aí ele vai falando aqui de várias outras coisas. Tem muita coisa interessante nesse livro. Dá para fazer um vídeo só sobre esse livro aqui, porque tem muita coisa legal. Agora, eu destaco aqui um trecho que eu acho interessante, ao mesmo tempo engraçado, que é a arrogância da oração, na página 94, que também tem muito de Nietzscheano isso aqui, né? De atacar a religião ali, enfim, é um pouco isso aqui, o crepúsculo dos ídolos, né? E ele dá uma sacaneada violenta aqui nas beatas, né? Enfim, aí fala, né? Quando se chega ao limite do monólogo, aos confins da solidão, inventa-se na falta de outro interlocutor, Deus, pretexto supremo de diálogo, né? Enquanto o nomeias, tua demência está bem disfarçada e tudo te é permitido. Né? Enfim, aí continua falando e tal. E ele fala a megalomania dos conventos supera tudo que jamais imaginaram as febres suntuosas dos palácios. E aí continua falando, né, das beatas. Tem um trecho que ele fala das beatas, que eu não... ele fala aqui, ó, né? O orgulho de um conquistador empalidece comparado à ostentação do devoto que dirige-se ao Criador. Né? Olha só, como se pode ser tão atrevido? E como poderia ser a modéstia uma virtude dos templos, quando uma velha decrépita que imagina o infinito a seu alcance eleva-se pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou. Né? Sensacional. Quer dizer, essa coisa da vida eterna como algo que é uma prepotência violenta ali das beatas e dos religiosos de maneira geral. Então o Cioran é isso aí, essa filosofia ácida, né, e meio rock and roll, também meio thrash metal, né, na verdade o Cioran é meio thrash metal. Tá? E o Breviário de Decomposição, mais uma vez aqui, tá? É o livro mais sensacional dele, tem muita coisa nesse nível aqui, tá? É um livro genial e vale muito a pena aí ler também, tá? Bom, e aí depois ele publica os Silogismos da Amargura, tá? Em 1952, tá aqui, ó, tá? E é isso, né? Que são trechos curtos, silogismos, pautados pela coisa da amargura, né? Essa coisa do... Mas muita gente, né, escuta isso, fala, não quero nem saber, o cara é um amargo, né, e tal. Mas você tem aqui uma mistura do pessimismo com o lirismo, né? E ao mesmo tempo uma coisa meio, né, de... Não é exatamente humor negro, mas é algo que chega muito perto disso, né? Quer dizer, é um exercício ali bem crítico, ácido, mas poético ao mesmo tempo, tá? Então vale muito a pena aí também falar dos Silogismos da Amargura. E aí vou adiantar aqui, porque senão não vai dar tempo, tá, pessoal? Depois, de repente, eu faço mais um vídeo aí sobre o Cioran. O História e Utopia, que ele publicou em 1960, também é muito bom, tá? E aí ele critica aqui a experiência soviética, critica o capitalismo, fala da questão da utopia como algo que as nações têm que ter minimamente para poder continuar existindo, mas que ao mesmo tempo geram ali a sua decadência, né, e a sua transfiguração, ou enfim, o seu declínio absoluto. Tá? Esse livro também é muito bom, a História e Utopia. E por último, eu tenho mais dois livros dele aqui. Esse aqui, que é o Antologia do Retrato, no qual ele traz vários, né, retratos de pensadores que foram importantes para ele aqui na história dele, e um texto no início sobre a ideia de retrato, né, conectada com a ideia de texto, máxima e tal, que é muito bacana também, vale muito a pena deixar como dica para vocês. E por último, pessoal, também esse livro brilhante dele aqui também, que é o Exercício de Admiração, no qual ele fala sobre vários pensadores que foram importantes e que influenciaram a maneira dele de ver aí a vida, o mundo, a filosofia e tal, tá? Então aqui tem texto sobre o Beckett, sobre o Borges, sobre o Paul Valéry, tá? Muita coisa boa, tá? E, enfim, Mircea Eliade, né? O Fitzgerald, enfim. E aí eu finalizo, tá, com uma frase do Cioran que resume de maneira perfeita aí o que é a obra dele e, ao mesmo tempo, o caráter inclassificável, né, da obra desse grande pensador romeno aí do século XX. Tá? Ele escreve aqui na página 48, para um autor é um verdadeiro desastre ser compreendido. Certo? Então não é o caso de compreender o Cioran, é o caso de dialogar com a radicalidade violenta do pensamento dele, que é um terrorismo poético dos melhores, para usar uma expressão do Hakim Bey, e vale a dica aí para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, tá aqui, ó, os exercícios de admiração mais uma vez,
tá? E fica a dica aí do Cioran, que é o vídeo de hoje do canal, beleza? Então a gente volta amanhã aí, tá? No próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto. Fui.